paz se faça presente em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala virtual de estudo, todos que estão aqui conosco e também todos que estão acompanhando através do vídeo, através da gravação. É sempre um grande prazer ter oportunidade de reunir para discutir, para aprender, para estudar um pouco mais, porque só através de um conhecimento constante é que nós podemos nos transformar, nos moldar, nos tornar seres com propósitos mais elevados. Porque à medida que nós nos esclarecemos, com certeza nós aprendemos a escolher melhor o caminho a seguir. Nós aprendemos a escolher melhor aquilo que realmente queremos e que faz sentido para as nossas vidas, algo que irá nos acrescentar. Encontrar, saber diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, o bem do mal, requer lucidez, requer discernimento. E esse discernimento nós adquirimos através de todas as experiências vividas. E são essas experiências que fazem com que nós, cada vez mais, nos tornemos seres mais claros em nossas decisões, seres mais conscientes daquilo que fazemos dentro das nossas vidas. Seja bem-vinda, Inês. É sempre um prazer te receber aqui e receber todos os nossos amigos. Seja muito bem-vinda, Suzana. Que todos nós possamos abrir sempre os nossos corações, as nossas mentes, para assimilar todos os valores que temos encontrado ao longo do nosso caminho. Principalmente valores que chegam através da lucidez, da racionalidade da doutrina espírita, quando nós nos propomos a buscar as lições que Jesus nos deixou e trazer para a nossa atual realidade. Nós utilizamos da ferramenta que a doutrina espírita nos proporciona, que é o chamamento para a nossa capacidade de raciocinar. Aquilo que nos foi deixado em determinada época fazia parte daquele momento, era suficiente para a nossa forma de pensar, mas não mais hoje. Hoje precisamos de algo muito mais substancial, algo que faça mais sentido para que nós possamos, através disso, aprender a direcionar melhor dentro da nossa jornada, a nossa vida, a vida que nós nos propomos para nós. Então, as lições que Jesus nos deixou, hoje nós entendemos que são luzes para o nosso caminho, mas essas luzes, elas só realmente passam a refletir, passam a alcançar o seu objetivo, passam a nos iluminar realmente a partir do momento que nós conseguimos já entender esses ensinamentos, já encontrar a lógica e, através dessa lógica, a racionalidade que necessitamos. Nós vamos ler o trecho para começar a nossa reflexão da noite, que é justamente sobre o tema da noite: buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que os pedem. Isso está em São Mateus, no capítulo 8, versículos de 7 a 11. Quando nós nos referimos a esse trecho, buscai e achareis, pedi e vos obtereis, nós na verdade estamos falando de uma das leis naturais, que é a lei do trabalho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Se nós pegarmos todos os ensinamentos que Jesus nos deixou
e não buscarmos trabalhar essa interpretação, normalmente parece que é tudo muito fácil. Por quê? Porque ele nos falava de uma forma que era para que nós pudéssemos começar o nosso despertar espiritual lá atrás. Esse foi o propósito da vinda dele entre nós. Plantar uma semente. Mas nós crescemos, o tempo passou, e com esse tempo passando, também veio o nosso amadurecimento, a nossa transformação. E aquilo que antes para nós era ainda mal interpretado, hoje, à luz do Consolador prometido por ele mesmo, que é a doutrina espírita, nós encontramos muito mais razão, porque aprendemos a discernir melhor, esmiuçar melhor aquilo que ele nos deixou. João de Ângeles diz que nenhuma prece fica sem ter uma resposta. As pessoas, elas divulgam e buscam uma fé como sendo algo que tudo que elas querem será suficiente para elas alcançarem. E aí, nós, espíritas que somos, entendemos que todos nós estamos subjugados a uma mesma lei, que é uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Nós vivemos a nossa atual fase reencarnatória, mas nós somos espíritos que pré-existe a atual momento de existência. Nós somos seres que já vivemos outros momentos, e com estes nós fizemos e tivemos todos os tipos de experiências. Então hoje nós somos resultado desse nosso passado. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, bom ou ruim, alegrias ou tristezas, é o resultado daquilo que fizemos conosco em outro momento, em outra fase da nossa existência. Então, o que Jesus nos deixou? Ele nos deixou a base. Ele disse que continuaria conosco através de um novo Consolador, porque Jesus já o era. Jesus já o era um Consolador naquele momento, naquele tempo, entre aquelas pessoas. Ele continua conosco, porque o seu Evangelho está mais vivo do que nunca. Porque o seu Evangelho, as suas lições, os seus ensinamentos, hoje nós encontramos racionalidade, nós já conseguimos entendê-los, nós já conseguimos trazê-los para a luz da nossa atual existência. Hoje, através da nossa atual capacidade de interpretar, nós encontramos razão e entendimento naquilo que Jesus nos deixou. E quando nós falamos em buscar e achar, pedir e obter, nós estamos falando, primeiro, sobre merecimento. Segundo, nós estamos falando sobre tudo aquilo que eu plantei, eu estou colhendo. Estamos falando de justiça de Deus. Deus nos facultou a oportunidade de estarmos trabalhando continuamente na nossa existência. O que nós temos feito aqui é um trabalho constante. É um trabalho de autoburilamento, de autotransformação, de autoiluminação. É esse o trabalho que estamos fazendo aqui. E com esse trabalho, estamos envolvidos em todas as tarefas para que essa autoiluminação aconteça. Com esse trabalho, vem também as cargas, os pesos, as dificuldades, os desafios, os sacrifícios. Então, tudo isso acontece porque faz parte desse nosso crescimento, faz parte dessa nossa jornada em que nós nos propomos a trabalhar em benefício de nós mesmos. E como estamos fazendo isso? Buscando adquirir conhecimento e, através desse conhecimento, exemplificar aquilo que Jesus nos deixou. Porque aquilo que Jesus nos deixou, através desse conhecimento, passa a fazer sentido em minha vida, passa a fazer sentido em nossas vidas. Então, o que nós buscamos entender de lições como esta é que nós não estamos sós, que devemos continuar fazendo a nossa parte, que o céu, ou seja, a espiritualidade, amigos do plano maior, enviados por Deus, estarão conosco, nos ajudando a partir do momento
que nós nos propomos a realizar algo de bom para as nossas vidas. Porque se nós resolvemos caminhar do lado contrário, se nós resolvemos caminhar em sentido em que aquelas realizações não são para o bem, em que aquilo que iremos traçar, aquilo que iremos realizar ao longo do nosso caminho, não nos trará coisas boas à frente, com certeza também estaremos auxiliados. Mas auxiliados por aqueles que irão querer continuar sofrendo como estão e nos colocar nesse sofrimento com eles. Essa é a lei de ação e ação que está junta com a lei de atração. Atraímos para próximo de nós aqueles que comungam com as nossas ideias. E, consequentemente, vamos atrair para próximo de nós aqueles que querem trabalhar conosco. Trabalhar para o bem ou trabalhar para o mal. É aí que entra mais uma das nossas capacidades atuais de seres conscientes, de seres inteligentes que somos, que é a nossa capacidade de escolher o que queremos e quem queremos para próximo de nós, quem queremos que esteja conosco em nossa existência. Então, meus amigos, tudo aquilo que Jesus nos deixou, Ele nos deixou para nos guiar. E tudo isso faz com que nós entendamos que nós não estamos sós. Mas é necessário que entendamos que Jesus, esses ensinamentos foram deixados para nos direcionar e Ele não irá vir até onde estamos. Somos nós quem devemos ir em busca de onde Ele está. Ou seja, precisamos ampliar a nossa capacidade de força íntima para trilhar esse caminho em busca do nosso Mestre. E em busca do nosso Mestre não significa em busca de Jesus ali personificado, Jesus espiritualizado, Jesus ser espiritual, mas em busca do Mestre através da busca da moral cristã que nos deixou, a moral dos seus ensinamentos, a moral que está no Evangelho vivo que Ele nos deixou, que serve para nos guiar. Então, todas as vezes que entendemos que se queremos encontrar algo para as nossas vidas, se queremos buscar, nós vamos achar. Mas vamos achar primeiro em um tempo em que aquilo será colocado ao nosso caminho porque nós já merecemos. E depois iremos encontrar segundo aquilo que plantamos. A cada um será dado segundo as suas obras. O nosso futuro será o resultado do que fazemos conosco agora. Então nada mais justo, é a justiça de Deus que se faz presente. É a justiça de Deus guiando o nosso caminhar. Eu creio que, à medida que nós vamos trazendo esses ensinamentos para a nossa vida, nós vamos passando a encontrar sentido em tudo aquilo que nos cerca. Consequentemente, encontramos sentido naquilo que nós somos, naquilo que acontece conosco. Por quê? Se eu me torno um ser consciente que só terei aquilo que realmente eu merecer, é mais fácil para que eu possa trabalhar em mim uma justiça íntima, uma justiça para comigo, uma justiça para com quem me cerca. De onde surgem essas tantas dificuldades que nós, ainda seres tão imperfeitos, encontramos ao longo da nossa jornada? Quando encontramos obstáculos, quando encontramos dificuldades, quando o nosso corpo físico é abatido por uma doença qualquer, quando alguém nos causa alguma coisa ruim, nos faz algum mal. Essas injustiças que nós acreditamos que aconteçam conosco passam a serem vistas de outra forma. A partir do momento que eu me conscientizo que Deus é bom, que Deus é soberanamente justo, que Deus é um Pai de amor e bondade, e que tudo acontece, primeiro segundo seus desígnios, segundo o meu merecimento, eu passo a entender que aquilo que acontece comigo
acontece porque eu mereço que aconteça. Acontece para a minha transformação e, consequentemente, a minha evolução. Então, o que antes eu acreditava que era fruto de um esquecimento de Deus por mim, que era fruto de um ser que sofre tanto quanto eu, ou seja, tudo de ruim significava que era comigo. Eu não buscava entender, eu não buscava compreender o porquê esse ruim acontecia. Então, a partir do momento que clareia a minha visão e que eu passo a entender que eu estou subjugado a uma lei de causa e efeito, que eu estou subjugado a um merecimento, que eu plantei algo e irei colher exatamente aquele algo que eu plantei lá na frente, então eu passo a me vigiar mais e passo a desenvolver em mim o senso da gratidão. Porque eu começo a entender a justiça de Deus se fazendo em minha vida, permitindo que eu faça com ela o que eu bem entender. Mas a consequência é que eu irei colher lá na frente o resultado daquilo que eu fiz comigo agora. É essa justiça que nós precisamos desenvolver. Compreender que estamos subjugados. Porque só aí é que nós, a partir desse momento, que compreendemos que estamos subjugados a uma justiça que vem de um ser que nos quer só o bem, nós aprendemos a agradecer por tudo aquilo que nos acontece. E como diz a Inês, entender que tudo tem uma razão de ser, que todo mal traz o bem. Nem tudo aquilo que eu acredito que seja o mal realmente é o mal. Muitas vezes aquilo que eu julgo que é o mal é o bem. É o que eu necessito. Muitos estão nesse momento reclamando por estarem doentes. Mas essa doença é que lhes dará a cura. Através dessa doença é que será extirpado nesse ser aquilo de ruim que ele ainda possui. Então todos nós estamos subjugados a essa lei, que é uma lei natural. Essa lei de ação e reação, de causa e efeito. O merecimento que nós temos daquilo que acontece conosco. Então, meus amigos, o mais importante, quando nós nos propomos a trazer as lições do Evangelho de Jesus para interpretarmos à luz da doutrina espírita, é com esse propósito. É o propósito de fazer com que nós despertemos para os seres conscientes que nós já somos. Compreendermos que nós não temos o direito de cobrar aquilo que nós não fizemos por merecer. E que nós nem precisaremos cobrar, porque aquilo que é nosso nos será dado. Volto a repetir, aquilo que sempre ouvimos, aquilo que nós sempre escutamos ao longo da nossa jornada. A cada um segundo as suas obras. E nós precisamos voltar o nosso olhar para nós. Compreender como estão sendo construído o nosso dia a dia, as nossas ações. Em que base nós estamos construindo? O que irá resultar disso? Qual o resultado que teremos disso? Como nos disse Susana, não sejamos, portanto, nem dos que se mantêm apáticos, inertes, esperando que Deus preveja e proveja tudo para eles, nem desses outros arrogantes presunçosos, que acreditam poderem prescindir do auxílio de Deus. Susana chamou a atenção, na sua colocação, de algo que a doutrina espírita, que os espíritos nos chamam sempre,
a necessidade de desenvolvermos em nós o senso do equilíbrio. Estamos aqui, na nossa atual fase de existência, para desenvolvermos essa harmonia íntima, uma harmonia que gerará esse equilíbrio. Porque se nós aprendemos a necessidade, já estamos conscientes que devemos aprender a discernir melhor aquilo que nos acontece, serve para quê? Para desenvolvermos uma fé forte. E uma fé forte, uma fé inabalável, será resultado de uma fé racional. De acreditar em algo, por encontrar sentido, por encontrar razão, por encontrar a explicação coerente para poder acreditar. E a partir do momento que eu passo a acreditar nisso, por encontrar razão, aí é necessário que eu comece a olhar para mim, para que eu entenda isso. Que eu entenda que, à medida que eu peço, eu vou obter, mas vou obter segundo aquilo que eu mereça. Foi isso que Joana de Ângeles quis dizer quando ela disse que nenhuma prece fica sem resposta. Não, mas muitas vezes as respostas chegam de uma forma que nós nem sequer ouvimos, que nem nos damos conta que chegou a resposta, porque nem tudo ainda irá vir da forma que eu acredito que deva vir. As coisas acontecerão da forma melhor para mim no meu atual momento de existência. Então, o que nós estamos buscando a partir do momento que nós trazemos a realidade do Cristo para a nossa atual fase de vida? Nós estamos buscando coerência para que essa coerência desenvolva em nós essa fé forte e, através dela, uma construção de uma base sólida, uma base que estará sobre alicerces de sabedoria, de amor, e com eles, fraternidade, com eles, a caridade para com os outros acima, lembrando que tudo isso vai ser caridade para nós mesmos. Virtudes que iremos desenvolver a partir do momento que nós agimos com coerência com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, implantado à luz da razão que já possuímos. Eles servem para que essas virtudes se desenvolvam. Virtudes que irão fazer com que nós nos transformemos e nos tornemos seres melhores do que temos sido até agora. Esse é o objetivo da busca da racionalidade, do entendimento, da razão do Evangelho de Jesus em nossas vidas. É essa coerência que os nossos irmãos do plano maior, que a espiritualidade que nos assistencia constantemente nos cobra. A coerência de colocar em prática a razão que cada um de nós já possui. Ajuda-te e o céu te ajudará. É isso mesmo, Inês. Essa é a lei maior. Essa é a lei do trabalho. Um trabalho que nós devemos dizer nosso. Um trabalho que é nosso, que nós devemos exercitar e não colocar para os outros fazerem por nós. Não somos espíritos, não é Jesus, não é Deus que tem que fazer por nós. Somos nós mesmos. Todo auxílio que necessitarmos nos será dado. Mas à medida que eu me predisponho, que eu me coloco numa situação de receber esse auxílio, é necessário que eu queira ser auxiliado. E não basta eu falar que quero. Por isso não basta eu pedir. Não basta eu querer. É necessário que eu busque. Mas que eu busque de uma forma diferente do que eu tenho feito até agora. É necessário que eu busque de uma forma mais efusiva, mais forte, mais determinada e principalmente mais equilibrada. Sabendo que tudo tem seu momento. Sabendo que os obstáculos acontecem para ser superados um a um. E à medida que eu cresço, superando esses obstáculos, eu amplio a minha visão e com ela a minha capacidade de receber. A minha capacidade de entender o que eu recebo. É aí que se encontra a luz do Evangelho de Jesus. Essa luz, ela só se fará presente para mim a partir do momento que eu consigo enxergá-la. A partir do momento que eu consigo permitir
que ela me ilumine interiormente. Que ela ilumine não apenas a minha mente, como disse Suzana lá atrás, mas o meu coração. Para que eu não me torne um ser presunçoso, arrogante, acreditando que tudo eu posso. Posso, sim. Mas compreender a minha situação de espírito imperfeito, que necessito ser assistido, ser amparado, ser auxiliado ainda, não só pelos benfeitores espirituais, mas auxiliado por todos que me cercam. Auxiliado, precisamos ser uns dos outros e uns pelos outros, para compreendermos e desenvolvermos esse amor fraternal que Jesus veio a nos ensinar, e nos ensinou, nos deixou. Então, tudo passa pela razão a partir do momento que eu encontro razão nisso. Mas eu só consigo encontrar razão a partir do momento que eu consigo ter discernimento. E esse discernimento só encontro a partir do momento que eu utilizo a minha capacidade de raciocinar. Que eu exercito a minha capacidade de exercitar aquilo que eu já possuo e que me faz ser um espírito que sou, um ser inteligente da criação. Oremos confiantes e trabalhemos perseverantes. Assim procedendo, sempre acharemos quem nos estenda mãos amigas. Nos diz Suzana, isso que Suzana nos diz é a vida que nos fala isso. É o ajuda-te, o céu te ajudará. Se eu me proponho a fazer algo de bom, com certeza eu serei amparado e assistenciado por outros que já querem também fazer parte dessa atitude boa. Mesmo que surjam alguns que queiram atrapalhar, não conseguirão. Porque estaremos assistenciados, protegidos, se nós estamos focados nesse ideal maior. Por isso que Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. E que era necessário que renascêssemos para alcançá-lo. É o renascer através da reencarnação. E com esse renascer através da reencarnação, o renascimento íntimo, a transformação íntima que devemos permitir que aconteça em todos os momentos da nossa vida. Porque só assim é que conseguiremos ampliar essa nossa capacidade de discernimento, essa nossa visão. E a partir daí, nós conseguimos nos transformar. Porque passaremos a ser seres mais lúcidos. Passaremos a ser seres mais sábios. E com essa sabedoria adquirida, iremos trilhar caminhos novos, caminhos mais seguros, porque nós já saberemos escolher melhor onde andamos, com quem andamos. Já saberemos nos direcionar melhor e já saberemos alcançar objetivos melhores em nossas vidas. Tudo depende dessa nossa ampliação da nossa visão. É esse o propósito do Evangelho de Jesus. É esse o propósito da doutrina espírita, a partir do momento que traz para o nosso momento atual essas lições, mostrando que tudo nos será dado, sim, mas à medida que nós o fizermos por merecer, que devemos buscar, que nós acharemos, que devemos pedir, que nós obteremos, mas tudo em seu devido tempo. E muitas coisas que chegarem até nós serão por nós ainda incompreendidas, porque nós ainda somos seres muito limitados. Sabemos, meus amigos, que só existem doentes porque existem doenças. Ainda somos seres doentes. Estamos aqui para nos curar. A encarnação serve como esse remédio divino para extirpar de nós essas chagas íntimas, nos transformando, nos fazendo seres mais sadios. Esse é o objetivo da encarnação.
Reencarnamos para nos purificarmos, para nos espiritualizarmos, para nos elevarmos moralmente e intelectualmente, para entendermos que estamos subjugados às leis divinas. São leis que direcionam as nossas vidas. E uma dessas é a lei do trabalho, que está incutida nessa máxima de Jesus, do seu Evangelho. Buscar e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará. É um trabalho constante que devemos ter ao longo da nossa existência, para através desse trabalho conseguirmos resultados dessas obras que estamos construindo. Ainda estamos construindo. Somos construtores. Mas nós já temos em nossas mãos as ferramentas necessárias que Jesus nos deixou. As suas lições servem como essas ferramentas que precisamos para construirmos de uma forma mais eficaz obras salutares, uma base sólida, projetos novos, para resultar em ideais elevados. Esse é o resultado que devemos esperar. Ideais elevados, ideais ainda. Ideais, porque a partir do momento que nós já conseguimos viver entre ideais mais nobres, o resultado disso aí será adiante. Algo concreto que iremos receber lá adiante. Mas é necessário primeiro que mudemos as nossas visões, para com elas mudemos nossos pensamentos, para que com eles mudemos as nossas atitudes. E assim, atitudes nobres construirão ideais elevados, que surgirão, que serão lá na frente, terão como resultados os frutos salutares que nós tanto esperamos colher e receber. Tudo aquilo que estamos hoje aqui, na nossa atual fase de existência, no nosso plano físico, acontece conosco para o nosso engrandecimento, para a nossa transformação. É por isso que precisamos aprender a buscar melhor, aprender que a busca, ela deve ter um foco contínuo, algo melhor. Precisamos trabalhar essa mudança de foco constante, porque só assim é que nós iremos ter a sabedoria para adquirirmos e aceitarmos valores que nos chegam. Com eles aprendemos a filtrar aqueles que servem para o nosso crescimento. O Evangelho de Jesus tem esse grande objetivo de proporcionar em nós essa transformação. E bendita seja essa doutrina de luz, que permite que nós possamos trazê-lo à luz da razão que nós já possuímos. E é tão ruim, meus amigos, quando nós nos deparamos por aí, de tantas pessoas usando de má fé, enganando tantas outras, que passam por tantos sofrimentos, que estão tão perdidos, vendendo para eles uma falsa ilusão, uma ideia tão simplória, como se o reino de Deus fosse algo palpável, como se Deus tivesse à disposição de cada um, quando bastasse o invocar, vendendo para eles uma ilusão de que basta eles falarem: eu aceito, eu creio e pronto. Como se o simples fato do acreditar pudesse gerar esses frutos que a gente tanto quer para as nossas vidas. O ato do acreditar, o ato de despertar a consciência e com ela o despertar da fé é o primeiro passo. É o passo inicial. É aquele que necessitamos para que
possamos nos sentir seres com mais determinação para caminhar, para trilhar essa jornada em busca desses conhecimentos que irão causar em nós essa transformação. O merecimento de tudo aquilo que fizermos conosco é lá na frente que iremos ter. O resultado é lá adiante, não é agora. Temos toda uma jornada de resgate ainda ao longo da nossa vida. Uma vida que é única. Essa é apenas uma das fases, um dos momentos que cá estamos. Somos seres milenares. Somos seres imortais. Então, não adianta querermos atropelar o tempo. Precisamos ter sabedoria para aprender a viver cada momento de cada vez e tirar dele tudo aquilo de bom que pudermos para desenvolver em nós essa base sólida, uma base de amor, um amor lúcido, um amor que será desenvolvido em cima da razão, da sabedoria, de entender os ensinamentos do Mestre, que tudo aquilo irá acontecer comigo segundo o meu merecimento, que eu deverei trabalhar em benefício do outro, porque só assim eu estarei trabalhando em benefício de mim mesmo. São tantos ensinamentos que ele nos trouxe. Tudo isso para desenvolver essa base, a base do amor, uma base construída em cima de alicerces seguros, de alicerces que se perdem ao longo do tempo. Então, o que nós devemos buscar fazer para as nossas vidas, trazer para as nossas vidas, é esse exercício constante da autorrenovação, da transformação, da renovação íntima. E todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que ainda enganam e são enganados, que estão por aí vendendo a falsa ideia do reino de Deus, que estão vendendo sonhos, entender que todos nós somos filhos desse mesmo Pai. E cada um terá a oportunidade bendita de se esclarecer. E cá estamos nós, buscando esse esclarecimento. Nós possamos, em cada momento em que temos a oportunidade de trazer esses ensinamentos de Jesus para a nossa atual fase de existência, que busquemos usar essa nossa capacidade de raciocínio para interpretá-los à luz dessa razão já adquirida por todos nós. Porque só assim é que irão fazer sentido. Só assim é que nós vamos compreendendo que nós ainda somos esses seres falíveis que somos, mas que nós já caminhamos muito, que nós já não somos mais aquelas crianças, espiritualmente falando, que hoje nós já somos esses seres adultos. E pelo fato de sermos adultos, é necessário que com essa maturidade nós assumamos também as nossas responsabilidades. E com essas responsabilidades, entendermos que geram sacrifícios. As transformações geram sacrifícios. Deixarmos aquilo que sempre fizemos para colocar ideais novos nas nossas vidas requer vontade de abandono, desejo de abandono, de deixar para lá aquilo que nós já estamos acostumados ao longo da nossa existência. E o abandono necessita dessa vontade firme, porque muitas vezes aquilo que deixamos faz com que nós nos percamos, nos sentimos tristes, e nós nos sentimos desequilibrados muitas vezes, porque aquilo fazia e faz parte ainda
constantemente do nosso dia a dia. Mas estamos aqui para abandonar aquilo que ainda nos prende, aquilo que nos segura na nossa necessidade de evoluir. E nós só conseguimos abandonar a partir do momento que nós já encontramos sentido, que nós já encontramos razão do porquê eu deixo, porquê eu devo fazer isso. Encontrar esse sentido, encontrar essa razão, encontrar essa luz, esse é o objetivo, é o ideal que toda a humanidade, se não está ainda, vai estar em determinado momento, voltar os seus olhos para isso. Porque todas essas transformações que queremos ver no mundo, todas essas injustiças que ainda acontecem porque as pessoas ainda estão voltadas muito para elas ainda, para elas mesmas. E com esse voltar dos olhos para si mesmo, se desenvolve um lado ruim. O egoísmo, o orgulho e tantos vícios morais que nos prendem na nossa atual jornada de existência, que é uma jornada tão difícil, que é uma jornada tão sofredora ainda. Então, meus amigos, tudo está em nossas mãos, em nossas vontades, em nossos desejos. Tudo está subjugado a essa vontade firme de trabalhar em benefício de nós mesmos, à medida que eu trabalho em benefício do outro que me cerca. Porque só aí, só assim, é que encontraremos sentido nesta ajuda-te, o céu te ajudará, buscai e achareis, pedi e obtereis. Entendermos que podemos pedir agora, mas que vamos obter quando merecermos. Que vamos buscar agora, mas acharemos quando estivermos prontos para achar. De nada valeria Jesus, naquela época, colocar seus ensinamentos de uma forma tão clara como hoje nós já os entendemos. São os mesmos. São os mesmos daquele momento que aqui ele esteve. O que mudou não foram os seus ensinamentos, não foram as lições, não foi o Evangelho de Jesus. O que mudou foi a nossa capacidade de entender. A nossa visão, que antes era tão obscurecida pela ignorância, hoje já está muito mais ampla. A luz da sabedoria já faz parte de nós, mesmo que seja de uma forma muito fraca ainda, mas já existe em nós. O Evangelho de Jesus é o mesmo, mas o sentido mudou. E ele disse que isso aconteceria. Ele disse que falava em parábolas porque nós não entendíamos. Mas nós já começamos a entendê-lo. Então, se Jesus colocasse daquela forma, de uma forma explícita, naquele momento, de que valeria? Nada. Mas agora, nós, seres racionais que somos, 2000 anos depois da vida do Mestre, hoje já a razão, sob a razão, a luz da doutrina espírita, que tem como função iluminar consciências, cá estamos nós encontrando razão no ensinamento de Jesus, que para muitos ainda está cercado de mistérios, mas que nós já temos a capacidade de discernir, de tirar esse véu, entender que não é mistério, mas é a ignorância ainda que cobre os olhos, o ser, a consciência de muitos. E com certeza nós não queremos nos colocar nesse patamar, porque nós já não estamos. Nós já somos esses seres mais lúcidos. Somos sim, porque nós exercitamos aquilo de mais sagrado que nós já temos, que é a capacidade do pensar. Isso é tão bom. Isso é tão bom, porque nós já não precisamos mais deixar que ninguém nos guie. Nós já temos capacidade
de nos guiar sozinhos, de trilhar o caminho por nós mesmos, de escolher o que queremos para as nossas vidas. Ter a oportunidade de trazer esse Evangelho significa trabalhar, usar o benefício maior que Ele nos deixou, a ferramenta de transformação que Ele deixou para nós, para que nós pudéssemos, através dessas lições, iluminar o nosso caminho. Porque esse caminho, essa trilha bendita que é a vida que cá estamos, só tornar-se-á iluminada a partir do momento que eu consigo iluminar o meu íntimo, o meu coração, que eu consigo iluminar a minha mente, a minha capacidade de raciocínio, a minha razão. Só aí é que eu consigo desenvolver a asa da sabedoria e a asa do amor, para que elas em equilíbrio possam fazer com que eu alce voos muito mais amplos, muito mais elevados do que até então eu tenho feito. Bendito seja os ensinamentos que Jesus nos deixou. São eles que irão nos ajudar a promover em nós essa mudança tão necessária para nos tornarmos cada vez mais seres melhores do que temos sido até agora. Susana coloca que o espírita é reconhecido pelo esforço que faz, pela sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal. O espírita, como Susana coloca, o cristão deve buscar sempre vencer as suas más tendências. Porque o cristão já possui o Evangelho de Jesus em suas mãos. O mundo ainda necessita, grande parte do mundo ainda necessita conhecer esse Evangelho. Mas conhecerá muitos, não por algo contido em um livro qualquer, mas pela atitude daqueles que conhecem esses ensinamentos. Devemos nos tornar evangelhos vivos desses ensinamentos. Evangelhos vivos. Esse é o ideal que Jesus nos deixou a ser alcançado. Transformar as suas lições em atitudes novas na nossa vida. Usar tudo aquilo que Ele nos disse, que nos deixou, para construir em cada momento das nossas existências fatos concretos. Trabalho. É a lei do trabalho a nos cobrar a ajuda que nós tanto esperamos receber dos céus. Para que aprendamos a buscar, entender que acharemos segundo a busca que fizermos. Busca nobres, resultados nobres. Busca por algo ainda não tão nobre, resultados ainda não tão nobres. Tudo aquilo que colheremos será segundo aquilo que plantamos. Então, o que nós podemos entender de tudo isso? Coerência, justiça, bondade, amor de Deus por cada um de seus filhos, dando oportunidades iguais a todos nós, facultando a cada um a oportunidade bendita de trilhar juntos o mesmo caminho. Empecilhos todos nós temos, cada um conseguirá superá-lo em seu devido tempo, a partir do momento que consegue desenvolver em si a força necessária para superá-los. É aí que estão as diferenças dos seres que habitam ainda esse plano. Mas são diferenças adquiridas, frutos do caminhar, da jornada desde a nossa criação. Deus nos criou todos iguais. E é aí que se faz a sua justiça, entendendo, mostrando, sim,
que deveremos pedir sempre. Jesus disse que estaria ao nosso lado, mas a estrada é nossa. Temos que trilhá-la por nós mesmos. Mas que bom que nós já temos nele a força que necessitamos para caminhar. Precisamos enxergar o Cristo em todos que nos cercam. Então tudo isso serve para desenvolver em nós essa consciência de fraternidade, de irmandade, de família, que tanto necessitamos ter. E é tão bom quando nós já temos a oportunidade bendita de estarmos aqui e compreendermos, nos encontrarmos, nos entendermos como seres racionais que somos e já seres capazes de receber essas lições com a nova roupagem. Uma roupagem que nos chega através do Consolador prometido por Ele há 2000 anos atrás. O Espírito de verdade, que desde 1857 está conosco, desde o momento da codificação da nossa doutrina, e aqui se faz presente, fazendo com que nós lutemos para vencer essas más tendências, como ela colocou, e que só iremos conseguir vencer essas más tendências, esses obstáculos íntimos, a partir do momento que nós nos tornamos seres conscientes que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aproveitemos essa oportunidade bendita que Deus nos deu. Aproveitemos tudo aquilo que surge ao longo do nosso caminhar, para que isso possa nos ajudar nessa tão necessária transformação íntima, porque só aí nós conseguiremos evoluir. E à medida que nós evoluímos, conseguimos passar para outra etapa da nossa existência, junto com esse mundo em que nós fazemos parte. Um mundo de regeneração. Uma regeneração que começará em nós. Uma regeneração que irá ser, a partir do momento que eu me conscientizo das minhas imperfeições, dos meus atos falhos, e eu busco uma força maior, nutrida de uma fé mais forte, porque já é uma fé racional, me transformar, corrigir em mim esses obstáculos íntimos que eu mesmo criei e que eu mesmo permito que ainda existam em meu ser. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos amparar sempre. Ele está conosco. Mas que nós possamos estar com Ele. Que nós possamos nos compreender mais e entender mais, entender melhor tudo aquilo que acontece ao longo da nossa jornada. Sermos mais gratos, agradecer mais e compreender, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, que tudo o que pedimos em determinado momento terá uma resposta. Que as respostas que temos recebido possamos ter a capacidade de entendê-las. Porque tudo acontece segundo a vontade de Deus. E também acontece porque Ele nos ama. Então, se acontece, é para o nosso benefício. Se acontece, é para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, a nossa felicidade. Muita paz, muita luz no caminho de todos nós, agora e sempre.